meu nome é Daniela Aguiar, sou coach de carreira, psicóloga e consultora de RH. O tema da nossa palestra de hoje será sobre a importância do planejamento e da estratégia da construção de uma carreira de sucesso. Antes da gente falar um pouco sobre planejamento e estratégia, eu gostaria de propor uma reflexão para vocês. O que é sucesso para vocês na carreira? Antigamente, sucesso profissional estava bem relacionado ao crescimento dentro de uma organização. Ou seja, uma pessoa que entrava em uma empresa com um cargo de auxiliar administrativo ia crescer e chegando a um cargo de gerente geral, por exemplo, significava que alcançou sucesso na sua carreira. Porém, hoje os valores mudaram bastante. Existem pessoas sim que acreditam que sucesso na carreira está bem relacionada até esse crescimento dentro de uma empresa. Porém, outras pessoas acreditam que mesmo tendo esse crescimento profissional dentro de uma empresa, porém não tendo um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, significa que não alcançou o estado desejado dela na carreira, ou seja, não teve sucesso na carreira de acordo com o que é sucesso para ela. Então, a pergunta que eu faço para você é: o que é sucesso na carreira para você? O que é importante ter na carreira para você? Pode ser uma alta remuneração, pode ser se sentir realizado com o seu trabalho, ter um negócio próprio e próspero, ter um equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, se sentir reconhecido ou valorizado, ou até mesmo uma combinação de vários desses elementos ou outros. Muitas pessoas tendem também a guiar suas carreiras mais pelos apelos externos, como remuneração, status, prestígios, do que por suas preferências pessoais. E encaram a reflexão sobre suas carreiras apenas como a identificação de oportunidades e a busca do seu aproveitamento. Então, ao agir dessa forma, o que acontece? A sua carreira fica subordinada a uma realidade dada pelo ambiente, ao invés de atuar sobre essa realidade e determinar o que você realmente quer e deseja alcançar, conquistar na sua carreira. Então, é muito importante, antes de refletirem sobre essas oportunidades, que olhem para dentro de si e procurem identificar o que vocês gostam, o que satisfazem, o que satisfaz vocês, o que o move, o que o motiva, o que faz você acordar todos os dias para trabalhar, o que o estimula, e a partir disso você terá uma melhor condição de analisar as oportunidades, alinhando com o que você valoriza e acredita, certo? Então, agora que você já sabe o que é importante para você ter na carreira, é mais fácil estabelecer um objetivo. E a gente precisava refletir um pouco sobre isso para a gente poder falar de planejamento. Porque para a gente planejar algo, a gente precisa estabelecer onde a gente quer chegar. E para a gente estabelecer onde a gente quer chegar, é importante a gente se conhecer um pouco. Saber o que é importante para a gente e definir, de acordo com isso, onde a gente quer chegar. Certo? Mas falando de planejamento, você pode chegar para mim e perguntar: Daniela, por que é tão importante o planejamento de carreira? O planejamento de carreira é muito importante para você evoluir em sua trajetória profissional de forma consciente, de acordo com seus objetivos pessoais e profissionais. Ele vai te ajudar a ampliar sua consciência tanto de você mesmo, como a respeito do mercado que você atua, da ocupação que você tem hoje e de onde você quer chegar. A partir de um planejamento, você passa a atuar diretamente, ativamente no direcionamento de sua trajetória profissional, da sua vida profissional, tornando-se gestor da sua própria carreira, do seu próprio percurso e caminho. Em vez de deixar a evolução da sua carreira como aquela famosa música do Zeca Pagodinho, deixar a vida me levar. Certo? Então, o planejamento de carreira é realmente imprescindível, muito importante para você chegar onde você realmente quer. Porque quando a gente não sabe para onde quer ir, para onde vai, qualquer caminho serve. Então você pode ser que você chegue em um lugar legal na sua carreira sem planejar. Porém, é bem mais fácil você chegar onde você deseja, onde você almeja,
tem vontade se você planejar, certo? Então, voltando para o planejamento de carreira ele tem 3 objetivos fundamentais: o autoconhecimento e a autoavaliação, refletir sobre sua realidade profissional e pessoal e desenvolver objetivos de carreira e os planos de ação. Então, o plano de carreira ele começa pelo autoconhecimento, que se dá através da autoavaliação, através das suas qualidades, dos seus pontos fortes, dos seus pontos fracos, dos pontos que tem que melhorar e serem desenvolvidos, onde você está hoje e onde você quer chegar. Pensando no autoconhecimento em relação à sua carreira, é importante pensar na sua trajetória profissional e se fazer algumas perguntas. O que você faz de melhor? De forma geral, o que as pessoas te dizem que você faz muito bem? Geralmente, as pessoas te pedem ajuda para quê? Que resultados você teve nas empresas em que você trabalhou? Que resultados você teve em projetos que você desenvolveu? Qual o seu diferencial? Em que você pode melhorar? Que conhecimentos é importante você aprender? Que conhecimentos é importante você desenvolver mais ainda? E assim fica bem mais fácil estabelecer os próximos passos para o desenvolvimento profissional. O segundo passo é o estabelecimento de objetivos de carreira de acordo que é baseado tanto na autoavaliação que você faz no primeiro passo, como também na avaliação de oportunidades oferecidas pelo ambiente, seja pela empresa que você trabalha, pelo mercado, vai depender de onde você atua, certo? E a partir disso deve ser feito o plano de ação. O terceiro passo é a implementação do plano de carreira para atingir o que você deseja alcançar. Ele envolve tanto a obtenção da capacitação e da experiência necessária para alcançar o seu objetivo na carreira. Então, o planejamento ele é imprescindível para tornar racional a sua trajetória profissional, ou seja, estabelecer um caminho através das prioridades e dos próximos passos, sendo fundamental para alcançar tanto seus objetivos como a realização profissional e pessoal. Muitos profissionais realizam muito menos do que poderiam simplesmente por deixarem suas vidas profissionais aos sabores dos ventos. Vão simplesmente fazendo as coisas, deixando acontecer, pegando oportunidades que surgem sem se preocupar em traçar um rumo para a sua carreira e assumir o comando de suas ações. Então, fica muito dependente da sorte, ao invés de mexer seus próprios pauzinhos e buscar caminhos para o crescimento e o desenvolvimento profissional, certo? Então, você pode e deve decidir o caminho que quer trilhar. Está nas suas mãos, só depende de você e de uma decisão, certo? Então, agora que a gente já falou um pouquinho da importância do planejamento e como ele é fundamental para você alcançar o que você tanto deseja e quer na sua carreira, eu vou mostrar para vocês agora de forma prática uma ferramenta que eu gosto bastante, que eu utilizo muito nos meus processos de coaching. Ele é uma ferramenta que vai auxiliar vocês a fazer um plano de voo para o que vocês querem alcançar, certo? Essa ferramenta se chama Rota de Ação. Nessa ferramenta, a gente vai fazer um processo inverso. Ao invés de planejar de forma bem racional do presente até o estado desejado, a gente vai começar do estado desejado, de onde você quer chegar, até o estado atual, ou seja, hoje. Eu vou pedir primeiro para você pegar um papel para que você possa fazer essa ferramenta juntamente comigo, certo? Então, eu vou conduzir a ferramenta para que seja possível você utilizar para a sua vida profissional, para a sua carreira. Mas vou utilizar como exemplo algo que foi vivenciado por mim, tem a ver com a minha trajetória profissional, mas tem alguns passos que eu ainda irei realizar. Mas eu vou utilizar um exemplo real para que seja mais fácil vocês entenderem. Então, eu vou fazer uma primeira pergunta para você. O que você quer exatamente para a sua carreira, para a sua vida profissional? Como é que seria o cenário ideal para você? Aquele que você se imagina realizado, motivado para alcançar todos os dias, para acordar todos os dias e trabalhar,
Pensa um pouquinho no que eu falei no começo da palestra para vocês, do que é importante para você, o que você valoriza na carreira, o que o satisfaz, e a partir disso pense, onde eu quero chegar em relação à minha carreira? Escreve um pouquinho mais de como você se imagina alcançando esse objetivo profissional, como vai estar sua vida familiar, o lazer, sua parte financeira. Escreva o máximo de elementos possíveis. Como você se visualiza quando atingir o que você deseja na sua vida profissional. Para vocês se situarem um pouco, eu vou utilizar o meu exemplo pessoal, como eu falei para vocês. As datas que eu vou utilizar são fictícias. Vou imaginar como se esse exemplo fosse uma pessoa que está cursando o 4º semestre de psicologia. Certo? Então, eu vou estar fazendo essas perguntas, como eu estivesse fazendo as perguntas para essa pessoa. Por que eu quero utilizar esse exemplo, né? Porque fica mais fácil, é uma coisa mais concreta, para eu não ter que usar um caso real de um coach meu, de um cliente meu, certo? Porque assim, desde que eu cursei a faculdade, eu sempre me identifiquei muito com a área organizacional e sempre tive um sonho de ter uma consultoria, de ter um negócio próprio. Eu não sabia exatamente como eu iria fazer isso, pois eu ainda nem tinha experiência profissional no 4º semestre, mas eu sempre tive isso na minha cabeça. Talvez porque desde criança eu sempre fiz algo para ganhar dinheiro, para ter algo meu. E eu sempre visualizei ter um negócio próprio. Então, quando eu pensava em associar algo que eu gosto muito de estudar, que é a psicologia organizacional, a parte de RH, para mim seria um sonho ter um negócio próprio com as coisas que eu gosto de estudar. Então, se eu tivesse tido a oportunidade de ter o coach na minha vida, na época da universidade, talvez teria otimizado bem mais esse percurso. Mas enfim. Então a pergunta que eu vou fazer para você: o que você quer exatamente para a sua vida profissional? Como você imagina o cenário ideal? E aí, pensando nesse exemplo, pensando que é um estudante de 4º semestre de psicologia, visualizo no futuro ter uma consultoria de RH e desenvolvimento de pessoas bem estruturado. E aí eu vou pedir para você falar mais um pouquinho de como é que você imagina essa consultoria de RH e desenvolvimento de pessoas bem estruturado. Então, eu imagino ela com uma sala bem bonita, com colaboradores, com serviços de RH, treinamentos, coaching, assessoria de carreira. E vocês, como é que imaginam o dia que conquistar o objetivo de vocês? O objetivo de vocês pode ser algo a longo prazo, certo? Ou a curto prazo. Essa ferramenta ela funciona para os dois casos. Vai depender do que você quer trabalhar. Agora eu vou pedir para você pensar em quanto tempo isso acontece. Quanto tempo você se imagina alcançando esse objetivo que você traçou, que você pensa para a sua carreira. No meu caso, sou estudante de 4º semestre, eu me visualizo em 6 anos. Eu vou pedir para você descrever exatamente com esse dia, quando você alcançar esse objetivo. No caso, a gente está nesse caso, né? A gente está em 2016, vai ser em 2022. E quando é que você visualiza uma data assim específica? Então, eu vou colocar 15 de fevereiro de 2022. E você, qual a data que você estipula para o seu objetivo, para o objetivo que você traçou, para o que você tanto deseja na sua carreira? Legal. Agora que você já colocou uma data e colocou o que você quer alcançar, eu tenho certeza que para você ter alcançado o que você deseja, você fez algo um pouquinho antes. Qual foi o último passo que você deu antes de alcançar o que você tanto deseja? Pensando no exemplo, que é ter uma consultoria de RH e desenvolvimento de pessoas, o passo um pouquinho anterior foi ter o plano de negócios todo estruturado, todo elaborado. E o seu? E quanto tempo que isso aconteceu antes de hoje? Pensando que a gente vai do futuro para o presente. Então, pensando que agora a gente está, nesse exemplo, a gente em fevereiro de 2022. Então, eu imagino que o plano de negócios está estruturado, elaborado
5 meses antes, mais ou menos. Então, vamos colocar setembro de 2021. Então, vocês estão vendo que a gente está preenchendo a tabela. Aqui, como eu estou mostrando para vocês no PowerPoint. E aí, vocês vão fazendo da mesma forma no papel de vocês, colocando sempre a ação e do lado colocando uma data, tá certo? E deixa eu fazer mais uma pergunta para vocês. Qual foi coisa que vocês fizeram um pouquinho antes de fazer esse passo anterior? Nesse caso, o que você fez um pouco antes de fazer o plano de negócio? O que aconteceu um pouquinho antes? Nesse exemplo, eu fiz um mestrado na Espanha. Quanto tempo isso aconteceu antes de ter o plano de negócios? E aí você vai pensando no seu exemplo. Eu estou colocando no exemplo, você vai pensando no seu. Então, eu iniciei 1 ano e meio antes, mais ou menos, do plano de negócios estar pronto. Então, eu vou colocar julho de 2020. E no seu caso? Então, vocês vão anotando na tabela de vocês, certo? E o que aconteceu um pouco antes de você fazer o mestrado? Eu comecei a trabalhar com coach. E quando isso aconteceu, Daniela? Em março de 2020. E o que aconteceu um pouquinho antes de você começar a trabalhar com coach? Eu fiz a formação de coach em janeiro de 2020. Daniela, me fala qual foi um passo um pouquinho anterior de você fazer a formação de coach? Eu comecei a trabalhar prestando serviços de RH para empresas de forma autônoma. E quando é que foi isso? Eu visualizo que foi mais ou menos 1 ano antes de fazer a formação de coach. Então, eu vou colocar janeiro de 2019. E o que aconteceu um pouquinho antes de começar a prestar serviços de RH? Eu trabalhei em uma consultoria. Tive experiência em consultoria. Então, eu visualizo que eu passei 2 anos na consultoria. Então, eu vou colocar em janeiro de 2017. E o que aconteceu um pouquinho antes de você ter experiência na consultoria? Eu tive minha primeira experiência profissional. Então, eu tive o meu primeiro estágio na área de RH. E quando foi isso? Então, a gente chega agora, no estado atual, onde a gente está hoje, em outubro de 2016, certo? Então, eu vou pedir para vocês fazerem a mesma coisa que eu fiz nesse exemplo, certo? Vou pedir sempre para vocês pensarem do futuro para o presente. Então, vai pensando do futuro de onde você quer chegar e vai pensando qual foi o passo um pouquinho anterior. E aí, a partir disso, coloca a data, estipula a data. Agora que a gente já tem numa tabela a rota de ação, todas as ações com datas, a gente vai ver agora se isso que você colocou faz sentido para você, certo? Então, pensando no exemplo que a gente fez, que o objetivo é ter uma consultoria de RH, pensando que hoje, a gente está em outubro de 2016, conseguiu o primeiro estágio. Em janeiro de 2017, teve experiência, trabalhou em consultoria. Em janeiro de 2019, começou a trabalhar com prestação de serviços de RH como autônoma. Em janeiro de 2020, fez a formação em coaching. No mesmo ano, em março de 2020, começou a trabalhar com coaching. Em outubro de 2020, iniciou o mestrado, o Master em Direção de Recursos Humanos. Em setembro de 2021, estava com o plano de negócios pronto. E em fevereiro de 2022, já estava com a consultoria de RH e desenvolvimento de pessoas toda estruturada, funcionando, linda. Vou pedir para vocês fazerem esse mesmo percurso que eu fiz com exemplo e ver, isso faz sentido para vocês? Olhe para o passo a passo de vocês, para a rota de ação e pense, faltou algum passo para que você considere importante? Se sim, se você achar que falta algum passo que seja importante, adicione na tabela. E as datas que você estipulou, está ok? É possível? E aí, a partir disso, você adequa. Você vê ou coloca mais, ou se achar que
que pode fazer em menos tempo, coloca para menos tempo. Então, você se adequa de acordo com o que você visualiza quando vê a tabela toda pronta, a rota de ação. Mas olha como é legal essa ferramenta. Agora, você não tem mais que acordar para alcançar o que você tanto deseja. Ou seja, não tem que acordar para ter uma consultoria toda estruturada, que é uma coisa muito distante. Você tem que acordar para realizar ações para fazer o seu primeiro passo, que vai te levar em direção para ter uma consultoria bem estruturada. Ou o primeiro passo que vai te levar em direção para ter o objetivo que você tanto deseja na sua carreira. No exemplo que eu dei para vocês, você tem que fazer ações para conseguir o seu primeiro estágio. Então, antes, quando você pensava em ter uma consultoria toda estruturada, pensava em algo super distante. E agora, a gente vai passo a passo. A gente tem uma rota para traçar. Então, o primeiro passo é conseguir o seu primeiro estágio. E assim fica muito mais fácil, pois muitas vezes nós pensamos em um objetivo que na nossa cabeça parece ser algo muito distante. E a gente fica preso no como. Como que eu vou conseguir ter uma consultoria toda estruturada, funcionando, se eu ainda estou na faculdade? E agora você tem um passo a passo, o percurso a ser percorrido. E aí fica tudo mais fácil, mais objetivo. E agora que nós temos um primeiro passo, nós vamos trabalhar em cima dele. Nós vamos segmentá-lo. Então eu vou trabalhar em cima do exemplo que eu dei. E aí vocês podem aplicar em cima do exemplo de vocês. Então vocês colocam na folhinha, como eu vou colocar aqui para vocês, no slide do PowerPoint, vocês colocam qual é o objetivo, qual é o primeiro passo. No nosso caso que a gente vai falar agora é conseguir o primeiro estágio. Então eu vou pedir para você pensar quais são as 3 ações ou objetivos principais que você precisa fazer para conseguir executar o seu primeiro passo na rota de ação, certo? No nosso caso, no nosso exemplo, quais são as 3 ações ou objetivos principais que você precisa fazer para conseguir o seu primeiro estágio? Então, eu vou colocar o seguinte: as ações ou objetivos que eu preciso fazer é buscar vagas de estágio, elaborar currículo e me qualificar. Então, agora a gente vai olhar cada ação ou objetivo de forma separada. Então, pensando na busca de vagas de estágio, que ações que você pode fazer para buscar vagas de estágio? É o mesmo raciocínio para o objetivo de vocês. Então, vai precisar entrar em grupos de empregos, estágios do Facebook e internet. Outra ação, ir no setor de estágio da universidade, entrar em sites de emprego ou até mesmo fazer contatos, conversar com colegas de classe que já estagiam, procurar dicas, certo? As primeiras ações são essas. E agora pensando na segunda ação ou objetivo, que é elaborar um currículo. Pensando que essa pessoa está no 4º semestre, não tem experiência profissional, nunca estagiou. Primeiro, tem que pesquisar um modelo de currículo para poder fazer o seu e também pedir a ajuda de professor, de colegas que já tenham experiência de trabalho, de estágio, para fazer um currículo que chame a atenção de recrutadores. E terceira ação, o objetivo é se qualificar. Então, que ação que pode fazer para se qualificar? Pensando que uma pessoa do 4º semestre de psicologia, pelo menos na época que eu fazia, ainda não tinha as cadeiras que são pré-requisitos para conseguir os estágios. Então, geralmente, as cadeiras só são a partir do 5º e outras a partir do 7º, 8º. Então, é importante, uma ação importante que eu devo fazer é olhar os pré-requisitos das vagas de estágio ofertado, ver quais são os conhecimentos que são necessários, ver se tem esse conhecimento ou não, e se não tiver, buscar cursos para que consiga se qualificar, ou seja, ver o conhecimento que não tem ou precisa desenvolver a partir dos pré-requisitos. Então, a partir da primeira ação, que é buscar vagas de estágio, quando a gente vê as vagas de estágio, a gente vai ver a descrição da vaga. Na descrição da vaga, vai dizer quais são os conhecimentos necessários para se candidatar à vaga. E a partir disso, fazer cursos. Então, no caso de estudante de psicologia, é fazer cursos relacionados a testes psicológicos, cursos de recrutamento e seleção, de treinamento e desenvolvimento.
Agora vocês pensem no objetivo de vocês. Esse é um exemplo para vocês terem uma ideia. E aí vocês pensem no objetivo de vocês, quais ações ou objetivos, as 3 ações ou 3 objetivos que vocês precisam fazer para conseguir o primeiro passo. E a partir disso, vocês segmentam mais ainda que ações menores que vocês têm que fazer para alcançar essas ações necessárias para conseguir o próximo passo. Certo? Então, ótimo. Então, é isso. Agora, essa ferramenta, essa segmentação, você pode fazer... esse foi o primeiro passo. A partir do momento que você alcança o primeiro passo, o segundo passo você pode fazer essa mesma segmentação, até chegar no seu objetivo. Então é isso, essa era a proposta que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado. Recapitulando, é muito importante vocês primeiro saberem o que é realmente importante para vocês, o que vocês valorizam, e a partir disso vocês colocam o que vocês querem alcançar, um objetivo a longo prazo na carreira. Quando vocês colocam um objetivo na carreira, a gente pode fazer aquela ferramenta que eu ensinei para vocês, a rota da ação. E a partir disso, vocês vão sair com um passo a passo que vocês têm que fazer, desde hoje até o que vocês querem alcançar. Ao invés de ser algo mais distante, que parece ser distante, você vai ter um passo a passo para ir alcançando, certo? E a partir disso, a gente faz a última etapa, que é a segmentação. Vocês vão colocar quais ações, objetivos que você tem que fazer para alcançar. E a última dica que eu dou para vocês é que, para o que vocês quiserem alcançar, para o objetivo que vocês tenham, seja de carreira ou não, vocês podem utilizar essa segmentação. Ou seja, vocês podem pensar, que ações ou objetivos eu tenho que ter para alcançar isso que eu quero? E a partir disso, vocês colocam em ações menores, cada uma, com prazo. Porque quando a gente coloca um prazo, fica mais fácil de ser acompanhado e mensurado. Então é isso, gente. Espero realmente que vocês tenham gostado. Eu me disponibilizo caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Vou colocar meu e-mail no final do vídeo. E espero que vocês me acompanhem nas redes sociais. No Instagram, Daniela Aguiar Coach. E no Facebook, Daniela Aguiar Coach de Carreira.